Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Nós damos as boas-vindas a todos que estão nos assistindo agora e quem vai nos assistir também em algum momento. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e também nos acompanhe no Instagram. Hoje, pedindo a melhor inspiração de nosso Mestre Jesus, nós vamos falar sobre oração. Oração é tão importante, não é mesmo? Para a nossa vida, é a nossa conexão direta com o Criador, não é? Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier no livro Pensamento e Vida, diz que oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Olha que coisa mais bacana. A oração é um apelo vivo do espírito às potências celestes, né? Não importa o meio pela qual ela seja realizada, seja em pensamento, na intimidade do nosso ser, em forma de vibração, ou realizada verbalmente, não tem problema. Qualquer que seja a forma da oração, ela é esse apelo do espírito ao mais alto. Imaginem vocês um abismo bem profundo, escuro, em que a luz do sol não chega ao seu fundo. Agora imaginem que há um espelho, a face de um espelho voltada para o sol, desviando a luz do sol na direção do abismo, iluminando as trevas mais densas lá embaixo. Essa é a função da prece, da oração. Buscar o amor divino, que é o sol das nossas almas, para concentrar a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria, do ódio, né, daqueles que ainda estão no mundo cobertos pela ignorância, pela maldade. E nós também ilumina as trevas que ainda existem dentro de nós. Então, a oração é esta ação que movimenta os recursos superiores em nosso favor, em favor daqueles por quem nós oramos. É muito importante nós orarmos uns pelos outros, né? Quando nós oramos, nós estabelecemos a mais profunda conexão com as forças superiores da vida. E o Criador, ele nunca deixa sem resposta aquele que se liga às forças do bem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina o modo de ação da prece, né? Porque a prece é uma invocação. Através da prece, nós nos colocamos em comunicação mental com um outro ser, né, a qual nós nos dirigimos. Jesus, um espírito superior, o Criador. Então, é uma transmissão do pensamento, né? Seja quando esse ser a quem nos dirigimos vem ao nosso apelo, ou seja, quando o nosso pensamento o alcança, né? Isso, a oração, esse movimento cria uma corrente mental fluídica de um para o outro. E a energia dessa corrente, né, ela é tanto maior, tanto mais vigorosa, quanto maior é o vigor do meu pensamento e da minha vontade. Então, para quem acha que prece é uma coisa mística, né, que é uma coisa que não tem sentido, que ninguém está escutando, que não adianta nada, está muito enganado, porque a prece ela pode ter ação direta e efetiva em nosso auxílio, mas ela é sempre subordinada à vontade de Deus. É pela prece que chamamos o auxílio dos bons espíritos. Esses bons espíritos que vêm nos sustentar em nossas boas resoluções, que vêm nos inspirar bons pensamentos, né? E essa atitude dos espíritos para conosco nos dá força moral necessária para que nós mesmos possamos vencer os nossos desafios, as nossas dificuldades, né? Emmanuel diz
que a prece é o coração, o ponto central de toda religião, né? Só que não é nos dogmas e nas instituições, nos ritos, nas ideias morais que nós podemos descobrir a substância da vida religiosa, mas nesse conjunto de reações individuais da alma religiosa em face do cosmos. Sentimento do infinito, do espaço e do tempo, da ordem e da harmonia do cosmos, do reconhecimento, ao mesmo tempo pleno de terror e de maravilha, do caráter limitado da criatura. Orar, gente, é você compreender que nós sempre necessitamos da sustentação do Pai em nossa vida. Orar verdadeiramente não é pedir por pedir, né? Nem ficar repetindo mecanicamente palavras que muitas vezes não fazem sentido para nós. Orar é se conectar com o mais alto, é colocar o sentimento de amor, de gratidão nas nossas orações, tendo a certeza e a confiança de que nós seremos amparados. Fenelon, na Revista Espírita de julho de 1861, traz uma mensagem muito importante sobre a prece enviada pelo Sr. Sabot. Ele faz um questionamento perguntando: tempestade de paixões humanas que abafais os bons sentimentos de que todos os espíritos encarnados trazem uma vaga intuição no fundo da consciência, quem acalmará a vossa fúria? É a pergunta que o senhor Sabot faz. E ele responde: é a prece, que deve proteger os homens contra o fluxo desse oceano, cujo seio encerra os monstros horrendos do orgulho, da inveja, do ódio, da hipocrisia, da mentira, da impureza, do materialismo e das blasfêmias. A prece, gente, é o dique que nós conseguimos construir, né? E que barra, que é potente contra esses monstros do orgulho, da inveja, da vaidade, que esgotam os nossos esforços, né? No caminho do bem. A prece, ela é uma força descomunal. Nós é que não temos noção, né? O Fenelon vai dizer assim: ó, prece do coração, invocação incessante da criatura ao Criador. Se conhecessem tua força, quantos corações arrastados pela fraqueza teriam recorrido a ti no momento da queda? Tu és o precioso antídoto que cura chagas quase sempre mortais que a matéria abre no espírito, fazendo correr em suas veias o veneno das sensações brutais. E ele ainda faz um alerta: mas como é restrito o número dos que oram bem. Então, a gente acredita muitas vezes que essa recitação de fórmulas, né, de frases que a gente aprendeu como prece, ou a gente ficar lendo essas preces nos livros, nós vamos ter algum merecimento de Deus. Não, gente. Não é assim, a gente precisa parar de se iludir, porque a boa prece é aquela que parte do nosso íntimo, do nosso coração, é aquela que não é prolixa, é aquela que deixa escapar o nosso grito a Deus das nossas aspirações, das nossas angústias, que roga o perdão, que implora que o Pai venha em nosso socorro e que os bons espíritos a levem aos pés do Pai justo, né? Porque a prece, gente, é incenso de agradável odor para o Pai, não é mesmo? Quando nós oramos, né, o Pai, ele envia o auxílio a todos nós, né? E esse auxílio, ele nos fortalece, né? Ele nos fortalece contra o mal, né? É como se nós nos tornássemos ali rochedos inabaláveis. Então, orar é abrir a porta da nossa mente para a influência dos bons espíritos.
Já perceberam que quando a gente está aflito com alguma situação, né, angustiado, com algum problema, triste, se a gente eleva o nosso pensamento ao Pai, Criador de tudo que existe, imediatamente nós somos invadidos ali por uma sensação de calma, de leveza, de paz. Santo Agostinho falava que a prece é o orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela conduz ao caminho que leva a Deus. Tanto é assim que o espírito Amaral Ornelas, né, pela psicografia de Chico Xavier no livro Instruções Psicofônicas, tem um soneto belíssimo sobre a oração, em que ele vai dizer assim: a princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se após em resplendente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os céus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmão, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração nós bradamos, Pai nosso. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. A prece, gente, né, depois desse lindo, belíssimo soneto de Amaral Ornelas, nós compreendemos que a prece leva a nossa mente a um estado vibratório mais elevado, conecta o nosso coração com o divino, né? E a forma da prece, como eu disse, na verdade não é nada, né? Pode ser um pensamento, um sentimento, pode ser falado, não interessa. Nós temos é que orar de acordo com as nossas convicções e o modo que mais nos toca a alma. Um bom pensamento às vezes, vale muito mais do que palavras repetidas que não fazem sentido ao nosso coração. A melhor prece é aquela que é clara, simples e concisa, que nos toca o coração e nos eleva o espírito. Jesus nos orientou o modo de orar, né? Ele nos disse: quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Está lá em Mateus 6,6. O que Jesus quis dizer com isso? Que a gente não precisa de templos de pedra para orar. Nós devemos voltar os olhos para dentro de nós, para a nossa intimidade espiritual e fechar as portas, né? Fechar os olhos momentaneamente para o mundo material, né? Nos conectando com a força soberana da vida. É assim que nós estabelecemos a nossa ligação com o divino, porque o Pai está em nós. E ele sabe o que cada um de nós precisa antes mesmo de nós pedirmos. Leon Denis, no livro Grande Enigma, vai dizer que Deus, né, esse grande ser absoluto, eterno, que conhece as nossas necessidades, que ouve os nossos apelos, as nossas preces, que é sensível às nossas dores, é qual imenso foco que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vão aurir as forças, o socorro, as inspirações necessárias para os guiar na senda do destino, para os suster em suas lutas, consolar em suas misérias, levantar em seus desfalecimentos e em suas quedas. Então, a oração nos liga diretamente com o Criador, né? E é um recurso poderoso que movimenta as energias do Pai em nosso favor e em favor daqueles por quem oramos. Leon Denis fala da importância de nós orarmos uns pelos outros. Ele diz assim: a nossa prece chegará àqueles em que ninguém pensa e que jazem na sombra, na tristeza e no esquecimento, diante de um passado acusador. Ela originará neles inspirações novas, fortificar-lhes-á o coração e o pensamento, porque a ação da prece não tem limites. E assim, as forças e os poderes que ela pode pôr em elaboração para o bem dos outros. Então, gente, ao longo da nossa jornada, nós encontraremos ao nosso redor trevas de todos os jeitos, trevas da ignorância, da incompreensão, do ódio, do desespero, impaciência,
né? As trevas da loucura, das tentações. É por isso que nós devemos acender a luz da oração e caminhar sempre, porque a prece é essa claridade que vai nos auxiliar e auxiliar aqueles por quem nós oramos, né? Então é orar e seguir adiante, sempre. André Luiz vai dizer que o horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e de luz. Esse é o poder da oração. Oremos uns pelos outros e oremos ao Pai para que nos abençoe a nossa jornada e nos dê fé, força e coragem para continuarmos adiante sempre. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais. Tchau!